uma aula especial sobre dinâmica de grupo aqui no meio do nosso módulo de entrevista de emprego, porque a dinâmica de grupo ela pode sim ser uma etapa do processo seletivo. E eu preciso que você perca o medo da dinâmica. Eu vou te explicar por que uma dinâmica de grupo é importante e o que pode fazer você ser eliminado nessa etapa do processo seletivo. A primeira coisa, gente, é que a dinâmica de grupo ela é muito importante para o recrutador. Ela é sim uma técnica validada. Ela é muito mais utilizada para cargos operacionais, onde eu tenho muitos currículos para uma vaga só ou para poucas vagas. Muito melhor do que eu selecionar de 100 currículos só 5 para fazer a entrevista, é melhor eu selecionar 20 e aplicar uma dinâmica de grupo. Em vez de avaliar só um pedaço de papel, eu olho para você e avalio você e converso com você. A primeira coisa importante aqui é que é o recrutador que decide as etapas do processo, não é você. É a mesma coisa do que eu chegar para um personal trainer e ele manda eu fazer uma flexão. E aí eu falo, flexão, que bobeira, é o trabalho dele. O recrutador é o trabalho dele e é ele que define se tem ou não dinâmica de grupo. E é um processo importante. Se você já vai para a dinâmica com isso na cabeça, o seu corpo fala, dá para perceber aquele candidato que chega lá, tipo, que saco essa dinâmica de grupo, que bobagem, tem que escolher isso aqui. Você tenta disfarçar isso, gente, mas o nosso inconsciente não deixa. Isso faz com que você vá com uma energia ruim e isso te atrapalha no processo. Não é que vai ter um balãozinho na sua cabeça e a gente vai identificar, mas todos esses pensamentos te atrapalham. Então a primeira coisa que eu quero nessa aula é que você tire esse preconceito, que a dinâmica de grupo é uma oportunidade da pessoa não olhar só um pedaço de papel e sim conhecer você. Além de ser uma oportunidade de você fazer networking com os próprios candidatos. Tem candidatos que fazem grupos no WhatsApp, perguntam de processo seletivo, se já teve retorno, que compartilham vagas. Então é uma oportunidade para você se conectar com outras pessoas. O que o recrutador vai avaliar numa dinâmica de grupo? Depende da descrição da vaga. Depende das competências que ele está procurando naquele profissional. Se eu preciso de uma pessoa com criatividade, eu vou aplicar uma dinâmica que eu vá perceber essa criatividade. Se eu preciso de uma pessoa com facilidade de comunicação, as dinâmicas vão estar relacionadas à parte de comunicação. Então vai depender que tipo de competência que ele vai avaliar. Em geral, temos 3 etapas na dinâmica de grupo. A primeira etapa é uma apresentação inicial e aqui vai a minha primeira dica. Treine uma apresentação de 1 minuto sobre você, porque você provavelmente vai precisar, em uma roda de pessoas, se apresentar de forma completa e objetiva. Não dá para você ficar falando, ser cansativo, prolixo e também não dá para você não saber o que falar ou pensar na hora. Você já está nervoso, ansioso, por mais que você se acalmou, a gente sempre que é avaliado tem um nível de ansiedade. E aí se você não treinou, como é que você vai se apresentar bem? Então você já tem que ir para a dinâmica preparado para uma apresentação de 1 minuto. Mariana, quem se apresenta primeiro, é proativo, quem fica por último é eliminado? Não tem nada disso. Sempre vai ter um primeiro e um último. O que eu indico é que você não fique por último, para que você não vá escutando as outras pessoas e vá se desmotivando. Isso acontece muito. Tem candidato que vai até embora. Isso aqui não é para mim não, as pessoas têm muita experiência. Você não sabe o perfil que o recrutador procura. Se ele quisesse só profissionais com muita experiência e você não tem, você não estaria ali na dinâmica. Então, quanto antes você se apresenta, depois as pessoas vão falar e você já falou. Se você for ficando por último, você precisa blindar a sua escuta. Você não pode ir se alimentando de coisas ruins porque você está achando na sua fantasia que os outros candidatos são melhores que você, porque isso também vai te atrapalhar. Então, prepare uma apresentação de 1 minuto sobre você e se puder e se conseguir, vá lá no início das primeiras pessoas que vão se apresentar por esse motivo. Depois, geralmente, vem uma dinâmica maior, que pode ser um estudo de caso relacionado à área de atuação. Aqui também tem um mito, de que eu tenho que ser o líder. Se eu não for o líder, eu não vou ser selecionado. Não, gente, a vaga não é nem para liderança. O que você precisa é participar. Encontre o seu papel no grupo. Pode ser a pessoa que vai cuidar do tempo, da organização. Às vezes isso é muito mais importante. É isso que a vaga está precisando. Olá, pode ser a pessoa que vai fazer a apresentação final. Obrigada você precisa ali encontrar o seu papel de forma natural e participar.
Uma pessoa muito tímida tem que tomar cuidado para não ficar no cantinho dela e não falar nada. Porque se você não participa, eu não consigo te avaliar. Uma pessoa muito extrovertida tem que tomar cuidado também para não querer comandar tudo, falar tudo, deixa que eu resolvo e não sabe trabalhar em equipe, porque não deixa ninguém participar. Então, esses são cuidados que você tem que ter, mas não necessariamente para ser contratado, você tem que ser o líder daquele grupo. E no final, a gente pode ter uma dinâmica de fechamento, né? Quando eu fazia dinâmicas para vendas, eu sempre fazia um jingle. Falava para um grupo criar um jingle para aquela marca e era super bacana. Então, pode ter ali também uma dinâmica mais rápida para fechar o processo. Essas dinâmicas, elas podem demorar até 3 horas. E aqui vão algumas dicas básicas para vocês. Não vá para uma dinâmica de grupo com fome. Isso pode parecer simples, mas isso vai te fazendo mal durante o processo. Porque quando a gente começa a ficar com muita fome, vai dando dor de cabeça, você vai ficando desanimado, você vai ficando de saco cheio daquilo e isso transparece. Não vá com sono para uma dinâmica de grupo, tenha uma boa noite de sono, vá com uma vestimenta confortável. Mulheres não vão de saia. Por quê? Porque você pode ter que sentar no chão, aí eu vou me preocupar. Você não tem que se preocupar com nada, você tem que esquecer da sua roupa e tem que se preocupar só em demonstrar o melhor do que você é naquele processo de dinâmica de grupo. Algumas vezes a gente precisa de pessoas que trabalhem sob pressão, que consigam passar por mudanças bruscas. E aí tem uma técnica que a gente sempre faz na dinâmica de grupo, que é reduzir o horário. Olha, vocês têm 30 minutos para fazer essa atividade. De repente, você tem 15 minutos. Mudou, tá, gente? Agora tem 15 minutos. Ai, o que eu faço? Ah, você não faz nada, você agiliza e entrega em 15 minutos, porque você já sabe que é isso. Ele quer ver como que você reage sob pressão. Tem outra dinâmica muito comum, onde um grupo defende um ponto de vista, o outro grupo defende outro. Você tá lá defendendo e de repente o recrutador fala, agora mudou. Você tem que defender esse e você tem que defender esse. E aí tem gente que fala, eu não vou mudar porque eu não mudo de opinião achando que isso é o certo. Não, ele quer ver essa sua flexibilidade, essa sua capacidade de mudar, de repente, uma situação. Então você vai se colocar naquele papel, muda e continua aquela discussão. O que o recrutador avalia depende das competências da vaga, como eu já falei para vocês, mas em geral ele vai avaliar se você trabalha bem em equipe, se você escuta as pessoas, se você consegue abrir mão, se você é flexível, se você consegue trabalhar sob pressão, se você gerencia bem o seu tempo, se você tem inteligência emocional, que são competências hoje quase que essenciais para todos os profissionais do mercado de trabalho. A dinâmica de grupo, então, é uma excelente ferramenta. É claro, ela precisa ser bem aplicada e não é para você passar por nenhum tipo de constrangimento, mas prepare-se, vá de coração aberto, divirta-se, faça relacionamento e dessa forma eu tenho certeza que você será aprovado para a próxima etapa, que é a entrevista de emprego. Um beijo, tchau!